e trato com homeopatia, quando precisa. Mas fora daí, eu uso alimento, que é o caso, como você chamou aí, dos ômegas, que é fundamental. Nós não produzimos, nosso corpo não produz. E nós temos que repor isso porque é o principal alimento das membranas celulares. Todas as nossas células precisam para poder respirar. Ela respira através da gordura boa, do ômega 3, do ômega 6, do ômega 7. Achei fantástico isso no do teu ômega livro, 9. viu? E se você não tiver uma alimentação compatível, você começa a craquelar a pele. E aí você começa a envelhecer. O envelhecimento não adianta fazer peeling, não adianta fazer tratamento, se você não fizer reposição dos ômegas. É jogar dinheiro fora. Então, principal é nutrição e nutrição compatível com saúde. Até porque, por exemplo, nesse livro sobre o câncer, deixa eu apresentar o Zé Francisco aqui, né? Toda vez que a gente vai falar aqui de ômega, eu faço questão da presença do José Francisco, né? Que é o produtor aí do óleo de avestruz, né? O verdadeiro. É verdade. Né? Seja bem-vindo. Obrigado, Celso. Obrigado, Brasil, pela audiência. O programa, em todo lugar que a gente vai, as pessoas falam do programa. Eu sou em Porto Velho, que é longe, e tem um grupo muito grande lá, nesse momento, ligado nos assistindo, no programa. é verdade. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e muito mais feliz hoje, Celso, por estar aqui com o Dr. Francisco. Verdade. Porque eu já tinha visto falar dele há muito tempo. E assim que eu consegui o livro dele, que eu li todo o livro dele, eu apaixonei pelo que está escrito. Porque tudo que eu faço, que eu vinha fazendo, orientando as pessoas a usar o óleo de avestruz, que é os ômegas, para melhorar a imunidade, está contido dentro do livro dele. Numa linguagem totalmente fácil de entender. Então, assim, eu acho que... Eu achei maravilhoso foi isso. A linguagem é muito boa. Você pode ter toda a sabedoria do mundo, mas se comunicando com a pessoa mais simples, você está falando para o sábio também, né, Manuel? Você conseguiu fazer isso aqui, ô Chico. Então, eu indico, e por isso que eu estou dizendo que é um prazer estar aqui. E é um produto, assim, maravilhoso, que aliado ao que ele já faz, só vai trazer benefício. O que mais me chamou a atenção, por exemplo, eu não sabia que a gente tinha tanta gente com câncer no mundo, né? Então, para o próximo ano, é de 630 mil novos casos. Todo ano você soma essa quantidade. Imagina que o câncer consome, hoje, no mundo, a bagatela de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Meu Deus. É a metade do PIB brasileiro gasto só com o câncer. É como Mas se esse o Brasil pessoal não quis te matar, não? Eu não vou perguntar, achar ruim, não. Não, porque você contraria todo mundo, né? Você coloca, em alguns casos, por exemplo, ele lembra aqui o que é que leva a pessoa a ter um câncer, né? Você começa pelo cigarro, né? Pelo fumo, passa pelas drogas, passa pela cachaça, né? E vai dizendo um monte de coisa. Aí você vem e diz assim, medicamentos... Não atuam contra o câncer. Em 3% apenas a tal da quimioterapia, radioterapia, tem um médico norte-americano denunciando isso, que só faz efeito em 3% dos casos total. 97% ela só piora o quadro. E o que é pior? Dependendo do tipo de química que você faz, você tem a 5 anos um segundo câncer. Colocado pela quimioterapia. É comum a gente ver isso, primeiro, né? Exatamente. A gente pega por alguns artistas famosos aí, acometidos, né? Que do nada, não, sarou e tudo mais, daqui a pouquinho... Com 5 anos aparece. E normalmente verdade. vem a leucemia, que é quase intratável. Olha só que absurdo. Você se trata de um câncer adenocarcinoma de mama e 5 anos depois tem uma leucemia. E aí não tem como. Eu achei fantástico, até porque você foi buscar também, junto a cientistas famosos, né? Aquela questão de alimentar a célula cancerígena. Você mostra que alguns alimentos, né, fazem dar força para ela, né, na questão da oxigenação das células. Você tem todos os alimentos que provocam, digamos, a acidificação do seu sangue, do seu corpo, do seu tecido, das suas células, eles são fomentadores do câncer. Eles ampliam. É o caso do açúcar. O açúcar refinado, esse açúcar glaçado devia desaparecer da face da terra, porque ele não pede nem licença no seu intestino. Ele entra como se fosse um bandido arrombando as portas todas. E aí vem os refinados. 2 causas. Primeiro, porque a molécula dele é muito pequena. E aí ele é mais absorvido, tá? Segundo, porque entra naquele caso da farinha refinada que eu falei aqui, que me chamou a atenção. Imagina, Celso. O que é que ela tem mesmo que faz o diabetes? Aloxana. Aloxana. O milho é branco, não é? Aham. E a maisena é amarelo, e a maisena é branca. Isso.
O trigo é mais ou menos dessa cor. Eu trouxe até aqui para mostrar. O trigo é mais ou menos, a cor desse envelope. Mesmo, é a cor, é isso e mesmo. por que a farinha de trigo é branca? Porque recebe um gás de cloro na hora que está sendo refinada, na hora que vira pó, para que ela fique branca. O açúcar da mesma forma. Só que lavam o bichinho. Na hora, é um gás de cloro que passa em cima do pó. Só que naquele momento, como aquilo é uma substância viva, é comida, aquilo faz essa aloxana, cria aloxana. E aí, você comendo mais do que você pode, você estoura o seu pâncreas na produção de insulina para combater e você vai se tornar um diabético pela boca. Nós podíamos não ter o diabetes mellitus. Para mim, que sou de descendência italiana, hein, mano? Mais velho? ainda, por causa das comedor massas. de pão, nasci, como diz o outro, até uma mamadeira e um pedaço de pão, assim, ó. Né? Meu Deus do céu. Então, são coisas que nós precisamos, e eu ensino isso todos os dias, incansavelmente, para todos os meus pacientes, para que eles possam se preservar. Você pode ter uma saúde perfeita, você pode se curar através do alimento. Não tem que ter medicamento. A farinha de trigo integral, ela pode ser usada ou ela também... Pode e deve ser usada. Certo. O que é integral. O grande problema hoje é que nós temos o trigo modificado, o trigo transgênico, o trigo engenheirado, e esse sim, qualquer produto faz mal. E o que é pior, muitas vezes, por causa da modernidade, Celso, e meu xará Francisco, estão usando essas panelas que fazem fritura sem óleo e que estão fazendo tudo de carboidrato dentro dessas panelas. Eu não vou nem dizer nome, porque eu não quero fazer propaganda para ninguém. Mas todo e qualquer carboidrato que passar da temperatura de 112, 114 graus, que é a temperatura da fritura, certo, ela vai criar uma substância chamada acrilamida. E a acrilamida é altamente cancerígena. E ninguém fala. Está todo mundo vendendo panela aí como se fosse a moda do momento. E cara, como diz o outro. E ninguém sabe, Celso, até hoje, o quanto de acrilamida você precisa para se tornar um canceroso. Porque não tem isso, a ciência ainda não conseguiu identificar. Mas que ela é causadora de câncer, é imbatível. Isso já está mais do que provado. E ninguém faz sequer uma informação. Falou, você vai comprar isso aqui, isso vai cozinhar na sua casa, vai te facilitar a vida, mas você vai se tornar canceroso. Tinha que avisar, botar lá, porque é um benefício a mais que está fazendo para o indivíduo. Não é? Está vendendo bem, 12 vezes sem juro, e você fica canceroso no final. Então, e é um tal de oferecer as coisas para fazer mais rápido, mais né? Mais rápido. Velho, né? Aliás, conseguindo. O micro-ondas também faz a mesma coisa. De maneira que cuidado com a modernidade. Eu acho que excelente, tirou a mulher da cozinha, deu ela liberdade, a mulher hoje trabalha. Acho até que não foi muito bom, não, porque ela tem que trabalhar fora de casa, tem que trabalhar dentro de casa, né? Tem que criar filho, tem que fazer dever do filho, mas, de qualquer forma, é uma evolução. E nós não podemos retroceder. E ainda criaram um Dia Internacional da Mulher, maravilha, coitada, né? Para mim é os 365 dias mais 6 horas. Ah, isso é importante. Só ela mesmo, né? Ser mãe maravilhoso, né? Agora, você mostrou, por exemplo, aí açúcar, farinha refinada e tudo mais, que fazem fomentar o crescimento do próprio câncer e que deve mexer com as outras partes também, né? Lógico, com tudo. Porque vai mexer no âmago da coisa, que é a membrana celular. A membrana da célula, que é o principal. Tudo no seu corpo está relacionado a essa membrana. A camada fosfolipídica que ela tem em volta dela, que te protege de tudo quanto há. É ela quem faz a seleção do que vai entrar ou não dentro da célula. É ela que faz a seleção do que você vai aproveitar ou não. Agora, imagina o seguinte, quando você coloca só coisa boa, logicamente que para ela fica tranquilo. Ela vai respirar. Ela precisa de respirar. Mas o que é bom está difícil até de ser achado, mano, velho. Mas tem, né? ainda tem. E quando tem, ainda, né, o pessoal está querendo cobrar mais caro da gente, né? Você pega, por exemplo, os produtos orgânicos, né? Verdade que tem um bocado que diz que é e que não é, mas tem os sérios que são, né? Você pega as oleaginosas, que são coisas boas, custa caro. Qual é o problema das oleaginosas? E aí vem o que eu sempre bato em cima. É o processamento dessa oleaginosa para você obter os óleos ou os ômegas, tá? Porque são todos ômegas, todos os óleos, né? Dependendo da ligação carbônica que cai, se é no primeiro, se é no segundo, se é no terceiro carbono, é que vem, fala que é ômega 3, ou no sexto carbono é ômega 6, ou no sétimo carbono ômega 7, enfim. Então você tem que ter o refino que é importante. No Brasil, senhores, fica aqui uma denúncia. A Anvisa é responsável por nós estarmos comendo soda cáustica. É o elemento que eles usam para refinar o nosso óleo de comida. É barato, mas tira-se do grão uma goma. Verdade. E ali eles chamam de gomagem. Na fábrica nós chamamos refinar. E esse processo é feito com soda cáustica, que é o mais barato que tem.
com uma desvantagem. Eles colocam Fazem margarina como se estivesse fazendo sabão, né? Colocam A mãe soda da gente cáustica botando aquelas gorduras lá no taço. Exatamente. Né? E taca a soda cáustica para fazer sabão em casa. Não tiram né? mais. O povo não faz mais isso hoje, Você mas... se lembra, Celso, né? que antigamente o óleo vinha em latas? Eu ainda sou dessa época, do meu tempo. Hoje vem em plástico. Eu te pergunto, É verdade. por que tiraram da lata, sendo que a lata é mais barata e a reciclagem da lata é melhor do que a do plástico? E não, O plástico é mais caro. e não afeta tanto, né? Quem Eles estão dentro da enferrujava a lata, né? lata, lembra? Lembro. Tinha que devolver para a usina. É. Quem que enferruja a lata? O óleo? Não, porque eu tenho banha, eu como Claro. uma carne de banha lá em casa, 4 anos, banha nunca conservante. enferrujou a lata. Nunca. Por causa da soda cáustica que enferruja a lata. Continua enferrujando o plástico hoje que você está comendo. Só que você não vê. Leva 100 anos para enferrujar esse plástico. E aí você não vê, você está levando para casa achando que está levando alguma coisa boa. Acontece que isso ninguém fala. Diga, José. Ninguém conversa sobre isso. Isso é um assunto que fica calado. É um tabu. Quando eu A fui... pergunta que eu fiz ao doutor Quando eu Francisco fui- aqui é verdadeira, mano. Não te ameaçaram de Quando morte, eu- não. quando eu porque fui registrar o óleo- é assim que eles reagem quando você tira o ganha-pão de muita gente aí. Quando eu fui registrar- Que é vender remédio, vender um bocado de coisa aí que, como diz o outro, se você lê a bula, você não toma. Né? Você está tomando para um tipo de benefício, para quem passou por uma cirurgia cardíaca, como eu passei agora, eu fico apavorado quando leio a bula dos medicamentos que me passam. É verdade. De efeito colateral. Eu falei, rapaz, se reação me diversa. der metade do que está escrito aqui, né? Que pode acontecer comigo, eu estou morto mais do que se fosse um problema Os cardíaco. ué. antidepressivos, se botar na letra 10, atravessa uma rua. Só os Meu efeitos Deus colaterais. do céu. Então, quando eu fui registrar o óleo de avestruz, eles queriam saber qual a química que era usada na refinagem para poder transformar ele num óleo líquido. Porque eles não conseguiam acreditar, Que você custou não acreditar usasse- que não usava nenhum produto químico, Aditivo nenhum. nenhum aditivo. Então, agora você falando, dá para entender por que foi tão difícil registrar o óleo sem o uso de nenhum tipo de aditivo, sem o uso de um tipo de corante, sem um tipo de conservante, porque ele é puro e natural. Portanto, ele pode colocar na lata que não vai enferrujar, ele pode colocar no plástico que não vai enferrujar, porque ele não passa por esse processo que passa o óleo de soja e outros mais. A boa alimentação, quer dizer, esse tal do óleo, né, que hoje nós falamos de avestruz, né, porque parece-me que ele não passa pelo processamento dos outros óleos que dizem que tem ômega. Mas tem uma vantagem Né? aí, Celso, que ele não falou, que precisa ser dita. O óleo de avestruz contém ômega 7. É o melhor ômega que existe para a pele. Que quase ninguém fala dele, Ninguém né? comenta. Que os outros produtos em não têm. todos os cosméticos que se prezam, eles colocam ômega 7, mesmo que sintético, viu, Pra Francisco? corre- Para pra poder corrigir, né? corrigir, senão não tem o efeito que eles A fazem. quantidade de gente que fabrica cosmético, que entrou em contato com o nosso programa, querendo o seu contato para comprar de balde, né? causa O do óleo ômega de 7. avestruz para poder misturar nos cosméticos dele, é impressionante. Eu não Aí está a faço- explicação eu não que você está faço- dando aí, Eu não Francisco. faço dermatologia, não. Mas eu associo sempre, indico sempre, associar o seu óleo de avestruz com o ácido hialurônico, que é o que há de fantástico, e mais a sílica, que é silício, que é o alimento da pele. O alimento da célula da pele da dermato é a sílica. Então você associa os três, você tem uma pele preservada, pelo menos. Uma Olha, pele conservada. eu fico maravilhado, as pessoas mandam inclusive para a gente também, né? Falando, né? Vídeos inclusive, a pessoa grava ali no celular e tal, hoje com essa facilidade, né? É verdade. E fica com uma qualidade enorme, mandando dizer, né? O benefício que está tendo ao utilizar o produto, né? E aí me chamou a atenção, porque a gente tem que ver a seriedade das pessoas também. Um padre, o padre Jair, me mandou aí, e eu achei fantástico o padre falando. Quer ver? Bota um bocadinho aí do padre Jair. Um minutinho. Em 2010, quando foi detectado o problema do câncer, é claro, cria aquele clima de sofrimento, a gente, a família, um sofrimento muito grande, porque a primeira coisa é ter que distanciar da família para um tratamento. E depois, será que eu não vou morrer com isso? E nós, naquele clima de início, nós começamos a rezar, porque nós cristãos precisamos ter fé, acreditar, apesar de que nós continuamos sendo humanos. Aí rezando, pedindo a Deus, também a Mãe de Deus, que nós temos muita devoção para com ela,
Aí, de repente, aparece uma pessoa lá em casa que trabalhava e trabalha até hoje com o óleo de avestruz. Por acaso apareceu. E aí ela falou, não, pode deixar, eu vou falar com o Zé Francisco e ele vai vir te visitar e vocês vão conversar. No dia seguinte, foi muito rápido, o Zé Francisco foi até a minha casa e aí conversando, ele falou, não, vai firme, eu vou doar para você esse óleo de avestruz enquanto você tiver problema de câncer. E você vai tomar, que você vai ver que vai ser muito bom. Então foi uma coisa assim, muito providencial, porque Deus cura, Jesus cura com certeza. Ninguém precisa duvidar disso, mas nós também precisamos acreditar que Deus cura através de meios humanos, de pessoas humanas. E o aparecimento daquela pessoa lá em casa foi assim, não foi por acaso não. Aí tá bom, a gente foi encaminhado para Barreto, fazer o tratamento, e tomando óleo de avestruz. Fiz 37 sessões de radioterapia, um sucesso absoluto. Foi tão grande o meu sucesso que chegou a impressionar o médico, o oncologista que me acompanhava. E ele falou, Jair, o que você está tomando? Porque os outros estão aí. Problemas, mais problemas. E você... está tudo dando certo. Cada semana que faz a avaliação, você está bem. Eu falei, doutor, eu não estou tomando remédio nenhum. Aí ele deu uma insistida, eu falei, eu estou tomando óleo de avestruz. Tá certo, né? O que é bom a gente não esconde não, padre, né? A gente tem que falar. Agora também, quando tem um bocado de porcaria, deixa eu falar um negócio, né? É um professor da UNB que pegou as amostras, não, foi um químico, né? Pegou umas amostras, já estão vendendo aí em vários lugares, né? Outro dia mesmo o colega me falou assim, rapaz, eu vi óleo de avestruz por 10 mil reais na feira. Eu falei, compra não, rapaz, porque, como diz o outro, o trem custa mais caro, né? Ué, o que é bom tem que ter o seu respeito. Esse químico pegou 4 tipos de óleo, que estão 3 que estão aí, inclusive o do José aqui, e mandou fazer uma análise. 3 tinha, como é que chama, mistura. Azeite, óleo comum, né? Fizeram igual fizeram com os azeites um tempo atrás, que botaram óleo de carro dentro dele, né? E agora o outro, né? É puríssimo mesmo. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse amarelinho. Chama muita atenção, porque esse tem o selo do Ministério, passa por um processo totalmente acompanhado por uma equipe técnica. O importante é isso aqui, né, mano? É o selo do Ministério. Né? É verdade que eles falsificam até isso aqui, né? Falsifica, com certeza. Porém, né? todo cuidado... É um trem de doido, né, mano? Todo cuidado é pouco. Tá. Tem um colega lá do Rio Grande do Sul querendo falar com a gente. Oi, Everton, boa tarde. Boa tarde a todos. Diga, amigo. Também aproveitar para dar uma opinião a respeito do óleo de avestruz, naquilo que o óleo de avestruz realmente mudou, não só a minha, como da minha família, né? Vários problemas de saúde, embora eu tivesse 32 anos, né? A gente acha às vezes que está com saúde, mas eu tinha gastrite e sinusite. Eu vivia principalmente com o Surinam sempre no bolso, né? Porque tinha que 2 vezes por dia, também à noite, pingar, enfim, no nariz para poder respirar. Né? Passei a tomar o óleo de avestruz, então deu uma semana, não precisei mais, nem à noite, nem de dia. Mas o mais impressionante realmente foi a questão da gastrite, né? Eu tinha uma gastrite assim que não sabia mais o que fazer, tomei todos os exames, na endoscopia, foi tirado, inclusive na endoscopia foi tirado um pedacinho para mandar para biópsia, para ver se não era alguma coisa mais grave, né? E aí então foi quando a gente conheceu o óleo de avestruz, e aí a gente começou a tomar, inclusive a gente conheceu aí através do seu programa aí, que a minha mãe, maravilha. No dia que estava a doutora de Pelotas, né? Doutora Maria Alice, querida. Exatamente. Com o José Francisco aí, né? Então ela disse, ó, tem um produto que vai melhorar, enfim, a gente foi atrás. Minha filha, a gente vivia, tá bem. Pequenininha de 1 ano e 8 meses, a gente vivia uma semana ela tomando antibiótico, outra semana parava e começava de novo o rodízio. Eu trabalhei em farmácia, então eu conhecia todos os antibióticos. A gente estava de medicina com uma criança de 1 ano e 8 meses. E não curava, não tinha, e a menina sempre tossindo, sempre com problema, a imunidade sempre baixa, né? Quando a gente passou a dar o óleo de avestruz aí no amazinho, dava um jeito de sempre colocar, e olha, é impressionante o que fez para ela. Ela nunca mais escorreu o nariz, nunca mais uma tosse, nunca mais nada, isso criança. No meu caso, bem. que tinha, então, voltando ao meu caso, que tinha problema da gastrite, né?
simplesmente, dali uma semana, eu nem percebi que tinha passado a gastrite. Eu fui ver depois, assim, me falei, nossa, mas cadê o problema? O problema tinha acabado. Então, é um produto que realmente a gente sente, inclusive na pele a gente sente a diferença, né? Tomando um produto que você me falou, né? Que realmente ajudou a minha família de modo geral. Tá bem, querido. 640 de diabetes melhorou. É uma coisa impressionante que o óleo de avestruz pode fazer pela gente. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Que continue, né? Que ele continue só trazendo benefícios para vocês. Né? O objetivo desse programa é mostrar as coisas boas. Quando eu descubro uma coisa boa, eu bato nela o tempo todo. E quanto mais eu puder divulgar isso, melhor. Ninguém está levando nada com isso aqui, não. Muito pelo contrário. Somos uma emissora educativa. Educar faz parte integrante da nossa televisão. Nós estamos aqui exatamente para isso. Né? Se eu só pegando aí uma carona com você, o fato de se fazer o uso dos ômegas bons é para você poder prevenir as doenças ruins. Porque se a respiração ocorre na membrana celular, e você precisa disso, porque se a célula não tiver a quantidade de oxigênio necessário, que os ácidos graxos essenciais podem favorecer isso, você vai ter um outro comportamento da célula que chama-se fermentação. A célula só trabalha de duas formas, ou ela morre, ou ela oxida e ela envelhece, e essa oxidação é fantástica, ou ela vai fermentar e também é chamada de fosforilação. Só que aqui, na oxidação, ela produz 30 moléculas de energia, e na fermentação, ela produz 2. Então ela se replica e forma o tumor. Porque toda célula cancerosa foi uma célula sadia, e se transformou pelo sofrimento de não respirar, pelo sofrimento de não ter um comportamento normal, ela vai se tornar cancerosa. E ela pode ser recuperada? Lógico que pode. Então, porque falam muito que câncer não tem cura, não tem cura, não tem nós cura. podemos, nós pegamos alguns casos de pessoas com alto nível de câncer, ela tomou seus remédios normais e nós adicionamos o óleo nessas pessoas, normal na alimentação, inclusive depois eu vi como está no seu livro, e percebemos que essas pessoas melhoraram gradativamente. Umas até, nós temos até casos lá que zeraram. Então eu digo, essa atribuição é a isso? Exatamente. Você vai permitir, primeiro, quando ela tem que corrigir o seu comportamento, a célula, uma célula sadia, vai corrigir que se torna uma célula doente, uma célula cancerosa, ela passa a comer mais do que as outras. E aí é que ela vai receber todo aquele tipo do remédio ou do medicamento ou do alimento que você coloca, porque ela fica ávida por comida. Ela come 30 vezes mais do que a célula normal. E ela pode sim ou suicidar... E se você dá o que não presta, ela só faz crescer para o que não presta. Se você dá coisa boa... Ela vai se modificar ou vai... E se recupera. O suicídio, não. Ela pode ir para a apoptose. Ela suicida, porque ela não, tendo mais oxigênio, ela não vive num ambiente com oxigênio, num ambiente alcalino, num ambiente de pH acima de 7,5. E é isso que os ômegas proporcionam. Fazem e as células boas alcalização tomam também, o seu lugar ali, né? Exatamente. Oi, Vilma. Vilma, Maringá, né, Vilma? Boa tarde. Olha, eu estou bem melhor. Minha dor do joelho, ela está quase nenhuma. E o meu intestino está todos os dias funcionando, coisa que não estava assim. E graças ao bom Deus, depois que eu comecei a usar esse óleo, esse alimento, o óleo de avestruz, graças a Deus eu não tomei mais o remédio de pressão, ela não ultrapassou o 12/8. E o perder peso eu não sei porque eu ainda não me pesei, mas eu estou me sentindo melhor. A dor no joelho está quase nenhuma e graças ao bom Deus estamos sentindo bem. O meu esposo também está se sentindo bem com esse óleo. Eu creio que em breve já não terei mais dor nenhuma nesse joelho. A dor é bem pouquinha, é só mesmo quando eu fico muito tempo sentada, que enrosca um pouco o osso. Não é nem a dor no joelho, é o osso que enrosca para eu caminhar. Mas graças ao bom Deus está tudo muito bem. Eu indico para qualquer pessoa que esteja precisando. Passei também desse olhinho no narizinho do meu neto, que estava sem poder dormir, que estava entupido. Em poucos minutos ele dormiu tranquilo e o nariz desentupiu. Outra coisa também que eu achei bem interessante
eu tinha dedo dos pés, eu tinha como uma frieira, que era muito difícil sarar, e eu lavo, enxugo direitinho e nada daquilo sarar. Eu passei e daí 3 dias, no terceiro dia já não tinha mais nada. Então eu creio que esse óleo, esse alimento, ele é uma coisa abençoada por Deus. E em nome de Jesus vai me beneficiar muito e a todas as pessoas que estiverem usando. Que bom, Vilma. Fico feliz por você, viu? Obrigado, obrigado. Papai do céu te abençoe muito, né? As coisas naturais vêm dele, né, mano velho? Então, aí só foram esquecidas, né? A natureza está aí para nos ensinar, né? E nos como proteger. Tem, né? E como tem coisa na natureza, né? Esqueceram demais, né, doutor? A indústria é muito ávida por dinheiro, Celso. A indústria não quer saber que resultado final vai ter. Ela precisa de dar lucro para poder pagar os seus acionistas, né? Então ela faz as coisas e como ela tem respaldo do esquema da mídia, e aí me desculpe, a mídia precisava consertar um pouquinho. Ela não devia colocar tudo que eles recebem, porque recebem, precisam de se manter. E aí eu te pergunto, alguém aqui já viu alguma campanha contra refrigerante? Eu não vou nem citar nomes. Não existe campanha contra os refrigerantes. Não existe. E é um grande problema. Não, é um veneno, é um veneno. Você tomando refrigerante, você vai acidificar seu sangue. O seu organismo tem que tirar dos ossos o cálcio para poder equilibrar aquela bebida, porque ela tem 2,5 de acidez. Meu Deus. As crianças não bebem mais água. Não, é uma loucura isso. Não bebe. Já tem crianças de 18 anos. É refrigerante agora. Já existe relatado na literatura médica crianças com 18 anos com osteoporose. Crianças de shopping center que não vão para outro lugar, só tomam refrigerante e vão para osteoporose. Osteoporose é doença de idoso, de velho. O que eu acho interessante é alguns produtos, por exemplo, você citou a questão dos óleos, né? Que, como diz o outro, são lá espremidos e a base de fogo, parece que 240 graus. 240 graus de temperatura. Né? Você estava citando. Mas aí surgem alguns dizendo, não tem gordura trans. As margarinas, todas, que são o óleo transformado levando soda cáustica, né? Todas. Vira um sabãozinho com sabor, né? Aí me perguntaram, por exemplo, o telespectador deixou a pergunta, né? Existe diferença de um óleo para o outro? Ele falou girassol, tal de canola, óleo de milho, óleo de soja, óleo. Não, Celso, não existe. Tudo passa pelo mesmo... É bom que se diga, canola não existe nem a planta, a verdade, cousa modificada. Canola quer dizer Canadian Oil Low Oxide, é óleo do Canadá de coisa lenta, então, de ácido baixo. Então, não existe nem a planta, é a cousa que é modificada. Agora, é o processamento das oleaginosas que é ruim. Eu não estou dizendo, se você conseguisse o óleo de milho prensado a frio, seria maravilhoso. Maravilhoso. Agora, você tem hoje um outro agravante. Que é a diferença no caso do óleo, do azeite, né? Também. Né? O azeite é muito bom, o azeite de oliva é muito bom, prensado a frio. Porque o prensado a quente é trans do mesmo jeito. Agora, nós temos hoje um problema com as sementes. São todas transgênicas, são todas modificadas, são todas... E aí começa o gravame muito antes de ser óleo, de ter sido extraído. Quer dizer, nós estamos meio que num mato sem cachorro, sem poder correr. Até para derrubar as folhas da soja, hoje está passando um veneno para poder ela secar. Desfolhante que usaram no Vietnã, era um desfolhante que usaram no Vietnã. Tudo é carga de veneno. Para facilitar a colheita. Agora, um dia nós teremos, e eu quero estar vivo para isso, para ver que nós podemos comer uma quantidade de alimentos que possam ser não modificados e nem engenheirados. Seriam orgânicos, tá? Para a gente poder ter essa condição. E aí eu não sou contra nada, eu não sou contra o leite, eu não sou contra a carne, eu não sou contra nada disso, absolutamente. Cada um tem o seu princípio e vai seguir seu rumo. Agora, o grande problema é a forma com que nós estamos hoje tratando esses produtos para chegar à nossa mesa. Desde o plantio, desde a semente que é tratada. E aí é que nós não sabemos o que será da saúde da nossa população dentro de muito breve tempo. E aí cada vez mais medicamentos alopatas que, para certos casos, evidentemente, não se pode abrir mão deles, mas com que facilidade, né? Como eu falei, né? Saí de uma cirurgia, mas passaram uma lista de medicamentos desse tamanho, assim, doutor, né? Se somar todas as contraindicações que estão na bula ali, eu morri antes de fazer a cirurgia. É complicado, não é?
É complicado. Só que aí nós vamos entrar numa seara que é da indústria, né, do medicamento, junto com a indústria do alimento, e que eles ficam com 60% de tudo que você ganha. Agora, não falta exatamente informação ao mundo médico, porque essas indústrias, é comum você ir num consultório, ir num hospital público e tá lá o cidadão ou a cidadã com a maletinha que pertence a um desses fabricantes, indo lá apresentar ao médico, divulgar, né, propagar o... Né? É difícil, Celso, porque veja bem, eu não estou fazendo denúncia, não. Eu estou constatando um fato. A Sociedade Brasileira de Cardiologia é financiada por uma margarina. Então, isso cai por terra tudo quanto é princípio ético, médico, ou filosófico, ou científico. A partir do momento que você aceita que uma Sociedade Brasileira de Cardiologia seja financiada por uma indústria alimentícia. E diz que é boa. E não é. A margarina ataca o coração. A margarina é gordura trans. E eles divulgam isso como se fosse a maravilha do mundo. E condenam quem? A manteiga de leite, coitada, que não tem quem defenda. Condena o leite. Outro dia eu fiquei sabendo, recebi um e-mail de que o leite causava câncer. Eu falei, então o mundo vai morrer. Porque o cidadão nasce tomando leite. Vive em cima do leite, né, meu velho? E agora está dizendo que o leite dá câncer? Eu fico, entendeu, sempre com o pé atrás e muito chateado com uma coisa dessa. Muito aborrecido, sinceramente. Porque a gente é um grão de areia numa praia de 6 quilômetros, como Copacabana. Não é? Com todos os grãos de areia em volta, fazendo tudo que eles acham que dá e por conta do lucro apenas. Tudo em função de lucro. Nada mais que isso. Vamos ver mais um. Mas todo mundo, independente da mais tenra idade, a criança deveria usar ômegas. Mas se eu posso matar 4 coelhos com uma paulada só, né? Porque aqui tá tudo isso que você acabou de falar aí, né? Exatamente. É a vantagem de ter o ômega 7, né? Então além é o que você dos 3, citou, tem né? 7. Então, e eu não estou falando aqui de remédios, estou falando de alimentos. Então você agrega, você coloca no alimento desta pessoa que está com AVC ou que está com alto nível de depressão, o óleo nos alimentos dela. Coloca essas gotinhas que o doutor acabou de falar, 20, 20, 20, para dar mais ou menos 60 gotas diária, e acompanhe o resultado. É incrível o que você vai perceber. É essa a grande vitória, é essa a grande luta que a gente está tendo. Eu me lembrei mais uma vez da doutora Maria Alice, né? Ah, sim, teve aqui. Ela citou, por exemplo, que no caso de um garoto lá em Pelotas, né? Isso. Ela estava com AIDS, né? E mais do que a própria AIDS fazendo o sofrimento dele, a depressão é que estava fazendo ele... O pior. Né? O menino não saía mais de casa e tudo mais. Ela falou, mas eu vou experimentar esse trem aqui, eu vou dar para esse menino. E acompanhou ele. E aí houve a evolução, o garoto voltou à normalidade, né? Voltou a depressão foi embora, né? Exatamente. Ele voltou a viver. Essa aqui é a verdade. E enfrentar, inclusive, a doença. Porque a depressão deve ajudar a doença a montar na gente, né, doutor? É porque o seu organismo começa a não ter mais forças de reagir. E por isso é que a gente tem que acudir, tem que estar atento, principalmente nessa hora, para você perceber que o seu paciente já está em depressão, já está em estado depressivo. Principalmente o câncer, né, doutor? Porque ele deixa a pessoa já doente pelo cérebro. Definha a pessoa, e não só ele. Mas o câncer tem um componente familiar, porque ele mexe com todos os membros da mesma casa ou da mesma família. Adoece todo mundo. Agora, o que está faltando é exatamente as pessoas, eu acho que o mundo médico, né, e quem mexe nessa área de nutrição também, nutrólogos, nutricionistas, trazer um pouquinho mais para a gente, ensinar a gente a voltar a consumir produtos, né, que às vezes não custam nada. Tipo, por exemplo, você dedica uma boa parte do seu livro aqui, né, falando sobre câncer, né, a vitamina D. Custa o quê? 20 minutos de tomar sol, de preferência peladão, para tomar sol no corpo inteiro, não é mesmo? Antes das 10 da manhã. Antes das 10 horas da manhã. Basta isso. Antes das 10 horas da manhã, 20 minutos de sol. Você mostra que é uma pancada de unidades de... Porque, na verdade, a vitamina D é um hormônio, não é uma vitamina. E ela tem penetração em todas as células do nosso corpo. Tem receptor de vitamina D em todas as células. Ela é o melhor suplemento que você pode ter e é de graça.